aula. Se alguém tiver algum tipo de problema em permanecer na sala, por favor, pode se retirar. Mas, caso contrário, a gravação está sendo feita, né? Então, muito bem. Então, vamos abordar o exercício que acredito que muita gente tenha ficado com dúvida e, por isso, não realizou, né? Então, é um exercício que a gente denominou de primeira parte prática, né? O primeiro exercício, né? E o que diz aqui no texto, né? Só para a gente não perder aqui o fio da meada, né? A figura abaixo ilustra o diagrama principal, ou seja, o diagrama trifilar, né? Isso que está à esquerda é o que a gente chama de diagrama trifilar, e o diagrama de comando, o diagrama elétrico, da partida direta de um motor trifásico unidirecional, ou seja, é um motor que gira num único sentido, né? Um único sentido de rotação. Utilizando lógica de comandos com relés eletromecânicos, né? Não sei se todos estão lembrados daquela aula onde a gente começou a explicar sobre programação, e lá naquela aula a gente evidenciou, né, para vocês que eu poderia ter três possíveis elementos que dessem o norte com relação à execução de um programa, né, a realização de um programa. Eu posso ter um descritivo de funcionamento, né, que é o primeiro deles. Se eu não tenho descritivo, alguém pode chegar para mim e dar o esquema elétrico do acionamento da máquina ou de todo o sistema, né, me dá o esquema elétrico, ou então ele pode ainda me fornecer um fluxograma, né? Então está aqui o exemplo de um diagrama elétrico. Então, alguém pode chegar para vocês, assim que vocês estiverem informados, e falar, olha, está aqui, ó, eu quero que você automatize esse equipamento, e esse equipamento ele tem esse diagrama elétrico aqui, né? O acionamento, o motor, ele é dessa forma aqui, né? Então, é por isso que a gente está fazendo esse exercício justamente para dar essa prática para vocês, né? Pede-se o esquema de ligação no CLP, né? Ou seja, como é que eu vou ligar no CLP? Isso já está mais facilitado para vocês, porque a gente está usando o nosso CLP padrão, né? Aquele CLP que a gente está trabalhando do LEDSIM, né? Então é o nosso CLP padrão. Então eu já vou mostrar ele aqui já já, bem como o diagrama LEDER para realizar a mesma função. Então, o que nós estamos pedindo aqui, o exercício diz o seguinte, bom, com base nesse diagrama elétrico que eu estou te fornecendo, eu quero que você automatize a minha máquina, ou seja, é uma máquina antiga, é um retrofit, e eu quero que você modernize, faça uma modernização substituindo essa lógica de relés por um CLP, né? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Antes de fazer isso, né, a gente tem que observar e entender o diagrama elétrico, né? Esse é muito simples, muito simples mesmo, mas não custa nada a gente verificar para ver se não existe nenhuma dúvida, né? Então, olhando aqui o diagrama trifilar, ou seja, o diagrama de força, né, a parte de força, eu tenho lá um sistema trifásico, né, um sistema trifásico qualquer, e aí eu tenho o meu motor, né, o meu motor trifásico aqui, né, que eu estou chamando de motor Y, né? Esse motor tem a parte de proteção, a parte de proteção térmica, ou seja, se houver uma sobrecarga nesse motor, o relé térmico, que está aqui mostrado como F7, ele vai proteger o motor no sentido de o motor não ter nenhum tipo de problema por sobrecarga, né? Acima do relé térmico tem o contator, né? Um elemento de controle, né? Contator é sempre um elemento de controle e através do contator eu posso utilizar o meu comando ligando e desligando o motor, ou seja, energizando ou desenergizando a bobina desse contator, né? Então, em termos de
diagrama de força, o diagrama trifilar, só tem aqui a parte de proteção por curto-circuito, né? Ou seja, tem aqui o sistema trifásico com fusíveis, e esses fusíveis têm a função básica de proteger o meu motor se houver um curto-circuito, né? No caso de um curto-circuito, o fusível vai abrir e não vai deixar o motor ser danificado pelo curto. Tá? Bom, o diagrama trifilar, ele sempre se complementa com o diagrama elétrico, né? O diagrama de comando, né? Então, o diagrama de comando correspondente, esse que está aqui na direita, ele é muito simples também, né? É bastante simples. E como é um diagrama elétrico, foi retirado da parte elétrica de um acionamento, então ele tem lá os dois fusíveis de proteção da tensão de comando, né? Então tem o F21 e o F22, que são fusíveis para proteger a tensão de comando, né? Se houver algum curto na tensão de comando, para que eu não danifique esse ramal elétrico todo aqui. E aí, esse diagrama de comando, a gente consegue identificar algumas coisas interessantes. Quais são essas coisas interessantes? Eu tenho lá uma botoeira B1, né? Está até escrito aqui embaixo, ó, botoeira B1 é um botão de comando para ligar o motor, né? Botão de comando para ligar o motor. Eu tenho uma botoeira B0, a botoeira B0 também está escrito aqui, ó, botão de comando de desliga, né? Botão de comando de desliga. Tenho também o F7. O que é esse F7? Esse F7 nada mais é do que um contato auxiliar do meu relé térmico, né? Ou seja, a proteção de sobrecarga, a proteção feita pelo relé térmico, ela é feita sempre em 2 estágios. Quais são esses estágios? O primeiro estágio é no circuito de força, ou seja, quando houver uma sobrecarga, eu desligo o circuito de força, né, para que eu não traga problemas para o meu motor, mas também tenho que desligar o meu circuito de comando, porque senão eu continuo alimentando aqui a minha bobina do contator. Então, se alguém for fazer algum tipo de manutenção nesse motor por causa do defeito de sobrecarga, se eu não desligar a tensão que chega aqui na bobina, esses contatos vão estar fechados. E se eles estiverem fechados, a pessoa que for fazer a manutenção pode tomar um tranco elétrico aqui, né? Pode tomar um choque que pode trazer graves consequências. Então, eu sempre faço a proteção em 2 estágios. Primeiro, no estágio de potência e segundo, no estágio de comando, né? Bom, além disso, como eu disse, tem os fusíveis aqui de proteção da tensão de comando e tenho aqui o elemento que nada mais é um elemento, um contato normalmente aberto de K1, né? É um relé auxiliar, ou seja, é um contato auxiliar do meu contator, né? É um contato auxiliar do meu contator. Isto é, o meu contator, além de ele ter os 3 contatos principais de força, ele tem também o contato auxiliar dele, né? E esse contato auxiliar, ele é utilizado aqui no diagrama elétrico para fazer o selo, né? O selo elétrico. Então, antes de a gente partir para as etapas que iniciam o diagrama elétrico, a gente tem que ter o entendimento desse funcionamento. Então, como é que funciona esse motor, ou como é que funciona esse processo todo para ligar e desligar o motor? Bom, o F7 trata-se de um contato normal fechado, então ele está normal fechado no repouso. A botoeira B0 é a botoeira de desliga, que é normalmente fechada também no repouso, e eu tenho a botoeira B1, que ela é normalmente aberta, né? Então, para que eu ligue, para que eu acione a bobina do contator, né, o que eu preciso?
eu preciso ligar a botoeira, né? Ligar a botoeira, preciso ligar e não posso acionar nem B0 e nem tampouco pode estar ocorrendo uma sobrecarga, né? Então, essa é a condição principal. Aciono B1 e esses dois elementos, B0 e F7, permanecem em repouso, né? Dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer a circulação de uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica vai energizar a bobina de K1. Ao energizar a bobina de K1, eu vou fechar os contatos principais do contator, vou jogar tensão no motor e, além de tudo isso, eu vou utilizar o contato auxiliar de K1 para fazer o meu selo aqui. De tal forma que quando eu tirar o dedo da minha botoeira, a hora que a botoeira abre novamente, o selo mantém a bobina do contator K1 energizada, né? Dessa forma, o meu motor vai girar, vai funcionar, porque ele vai estar recebendo a tensão trifásica. Muito bem. E se eu quiser desligar? Se eu quiser desligar, eu preciso acionar o B0, né? Então, a hora que eu abro o B0, eu vou cortar a corrente que está circulando por aqui, não vai mais chegar corrente em K1, os contatos principais dessa forma vão abrir, né? Porque a bobina vai ser desenergizada, né? E uma outra forma de cortar a corrente que circula por aqui é se houver uma sobrecarga. Se acontecer uma sobrecarga no motor, além dele abrir aqui o circuito de força, ele também vai abrir o contato auxiliar aqui, que está mostrado no diagrama de comando, diagrama elétrico. Ao abrir esse contato, vai parar de circular a corrente e o contator K1, a bobina do contator K1 vai ser desenergizada, né? Então, são essas as duas formas de eu desligar, né? Muito simples, né, pessoal? Bastante simples. Então, observando aqui, ó, botão de comando desliga, B0. Botão de comando liga, B1. K1 é um contator, né? A bobina do contator, K1. F7 é o relé térmico. E os Fs, né? F1, 2, 3, F21 e F22 são fusíveis de proteção, né? Utilizados para a proteção. Então, esse é o estudo inicial que se faz quando alguém apresenta um diagrama elétrico para você fazer o processo de automação, né? Automação. Então, pergunto, alguma dúvida com relação a esse diagrama elétrico, ao funcionamento dele? Alguém quer colocar alguma questão? Fique à vontade. Até agora, tudo bem, professor. Tudo bem. Muito bom. Então, tá bom. Então, com base nisso, vamos abrir aqui um caderninho, né? No meu caso aqui, eu vou abrir o bloco de notas e vamos fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o que a gente convencionou chamar, né? Tem muita gente que chama de vários nomes, mas nós podemos chamar de mapeamento das entradas e das saídas, né? Mapeamento das entradas e das saídas. Ou seja, tomando como base o nosso CLP padrão, olha ele aqui, ó, né? O nosso CLP padrão, que a gente já conversou a respeito disso lá algumas aulas. Esse nosso CLP padrão, a gente vai continuar utilizando ele aqui algumas aulas para que a gente não fique toda hora tendo que alterar. Então, esse CLP padrão, ele estipula o quê? Que IP0, IP1, IP2 e IP3, eles têm lá no campo dispositivos que estão normal, aberto no repouso, né? IP4, IP5, IP6 e IP7, dispositivos lá no campo que estão normal fechado, né? Normal fechado. No que diz respeito às saídas, OP0, OP1, OP2 e OP3 acionam lâmpadas.
LEDs, sinalizações, né? O que seja. E OP4, OP5, OP6 e OP7, eu vou simular aqui, pressupor que eu estou acionando bobinas, né? Bobinas auxiliares, bobinas de contatores, bobinas de relés, bobinas de válvulas, né? Qualquer que seja a bobina. Então, só para a gente poder trabalhar com o nosso CLP aqui, né? Para que a gente não tenha dificuldade em ficar modificando esse desenho, né? Então, voltando lá para o nosso mapeamento das entradas e saídas, né? Vamos primeiro, então, relacionar aquilo que eu visualizo, que são as minhas entradas do meu CLP, né? Então, a primeira entrada que a gente visualiza, se alguém discordar, por favor, fala aí, né? Então, a primeira entrada que a gente visualiza é da botoeira de liga, né? Ou seja, a botoeira de liga, conforme a gente mostrou aqui, vamos mostrar de novo, né? A botoeira de liga é um dispositivo que está lá no campo, né? E esse dispositivo eu preciso, quando eu for fazer o automatismo, quando eu for substituir essa lógica de relés, eu preciso ligar ele no CLP e ele vai ser ligado nas entradas, né? Então, botoeira B1 está lá, entradas. Então, a minha botoeira de liga, né? A minha botoeira de liga. A minha botoeira de liga, ela tem o apelido no desenho de B1, né? B1, apelido, como eu disse no início da aula, a gente nunca deve usar quando está usando a instrução, né? Esse botoeira B1 é um apelido, né? Então, não é isso que a gente vai usar. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar aonde a botoeira B1 está conectada. Antes de dizer o que ela está conectada, eu quero colocar mais uma informação que precisa estar presente. Ela é uma botoeira normalmente aberta no repouso, né? A botoeira de liga é uma botoeira normalmente aberta no repouso. Então, dentro do nosso CLP padrão, eu posso usar ou IP0, ou IP1, ou IP2, ou IP3, né? Esses 4 são dispositivos que estão abertos lá no campo, né? Então, a botoeira B1, só para a gente não confundir, eu vou colocar como sendo IP1, né? IP1 é o endereço que nós vamos utilizar para a botoeira B1, né? Muito bem, próximo. A próxima entrada, vamos colocar aqui, né, a outra botoeira, a botoeira de desliga, né? A botoeira de desliga, que ela tem no nosso diagrama elétrico lá, está aqui, né? Está aqui embaixo, dá para a gente observar aqui, ó, B0, né? B0. Então, o apelido dela é B0, né? Apelido. E a gente está vendo claramente que no repouso essa botoeira é normal fechada. Então, vamos colocar aqui, botoeira normal fechada no repouso. Normal fechada no repouso, a gente pode usar lá, de acordo com o nosso CLP padrão, ou IP4, ou IP5, ou IP6, ou IP7, né? Então, eu já vou usar de cara a primeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, IP4. Opa, IP4, né? IP4. IP4, então, é o endereço da minha botoeira de desliga, né? Tenho mais alguma entrada? Claro, professor. Claro que eu Ah, do tenho. F7. Isso, tem o relé térmico, né? O contato auxiliar do relé térmico, né? Esse contato auxiliar do relé térmico eu vou precisar também conectar numa entrada do CLP, né? Qual é o apelido dele? F7, né? F7. Então nós vamos vendo aqui, ó, F7 no desenho que está aqui embaixo. Esse F7 também é normalmente fechado no repouso, né? Também é normalmente fechado no repouso. Então, se ele é normalmente fechado no repouso, a gente indica aqui para que não haja nenhum tipo de confusão lá na frente
quando eu estiver fazendo o diagrama ladder, né? De novo, eu tenho lá o nosso CLP padrão, posso usar qualquer uma daquelas entradas que recebem dispositivos NF, vou usar aqui na ordem IP5, né? Assim a gente não tem perigo de se enganar, né? Então, IP5. Tá? Tenho mais alguma entrada? Tenho mais alguma entrada? Não O relé tenho. não conta, né, Arthur? Não, O fusível não. não conta, né? Não, o fusível não, porque o fusível ele faz parte do diagrama elétrico, né? Ou seja, essa proteção, quando eu estou usando CLP, ela já está inserida no bloco das entradas, né? Então, essa proteção aqui feita com fusível no circuito elétrico, ela já está feita no bloco das entradas. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Já é outra enorme vantagem, né? Não preciso me preocupar com isso, né? Então, em termos de entradas, é isso aí, né? Essas são as minhas entradas que vão precisar ser levadas ao CLP, né? Muito bem, e em termos de saídas, então vamos dar 2 espaços aqui, então saída, opa, pulei aqui, saídas, né? Então, com relação às saídas, de cara eu vejo aqui que tem uma saída, né? Qual é a saída? A saída que diz respeito ao meu contator, né? Eu tenho um contator, esse contator tem uma bobina, essa bobina precisa ser conectada ao CLP e ela vai ser conectada na saída do CLP. Então, vou colocar aqui o contator, né? O contator que ele tem um apelido, né? O apelido é K1, né? Apelido K1. Agora, para saída, eu não posso dizer que ela é NA ou NF, porque se eu tiver uma bobina NA, significa que ela está aberta. Se ela tiver NF, ela significa que está em curto. Então, na realidade, o contator é um dispositivo que eu tenho que energizar ou desenergizar. Então, eu não preciso me referir ao fato de ele ser NA ou NF. Isso não tem nenhuma importância para nós, mas eu preciso dizer qual é a saída que eu vou usar, né? Então, não sei se todo mundo está lembrado lá, as saídas, olha lá, K0, K1, K2 e K3, eu estou ligando em OP4, OP5, OP6 e OP7. Então, ó, só para coincidir, não tem nada a ver, mas só para coincidir, K1 eu vou colocar em OP5, né? Então, eu venho aqui e coloco lá que é OP5, né? Ou o P maiúsculo, então OP5. Tá aí, ó. Então, fiz o meu mapeamento das entradas e saídas, né? Isso é imprescindível em qualquer projeto de CLP. Imprescindível, ou seja, se você não faz o mapeamento, qualquer pessoa que pegar o seu ladder não vai entender absolutamente nada, né? Então, sempre em qualquer projeto você precisa fazer o mapeamento. Aqui nas nossas salas, nos nossos projetos também, né? Nos nossos projetinhos aqui também. Então, o mapeamento é imprescindível. Então, ele precisa sempre constar dos nossos diagramas ladder, né? Então, com base nisso, agora sim, a gente pode começar a pensar no diagrama ladder, né? Um diagrama ladder bastante simples. Então, eu vou abrir aqui o meu LED Sim, né? O meu LED Sim, e vou botar aqui o meu bloco de no cantinho, de tal forma que a gente possa se espelhar nele para trabalhar, né? Senão vai ficar difícil, apesar de que aqui ele vai, toda vez que eu digitar lá, ele vai sumir. Mas paciência, não tem problema, dá para a gente trabalhar assim, senão vocês não têm visibilidade da tela. Então vamos começar aqui com a nossa primeira linha do nosso programa, né? Como é que a gente começa? A gente começa, obviamente, como começa qualquer projeto, né? O que eu preciso? Eu não preciso ligar um contator ou desligar um contator? É esse o meu objetivo.
Esse contator ele vai estar conectado numa saída do CLP. Então, se ele vai ficar conectado numa saída do CLP, se eu quiser já facilitar a minha vida, já venho aqui de cara, já escolho a saída, e aí só se referir ao qual a saída que eu vou usar. Então, eu selecionei a saída OP5. Então, eu vou selecionar aqui OP5, né? Então, o que acontece? Essa é a saída de OP5. Eu gostaria de ter uma forma de memorizar isso. Beleza, é muito simples, pessoal. Mais um complemento de conhecimento para vocês. O LEDSIM possibilita que você comente. Então, você pode abrir aqui o comentário e pode dizer o seguinte, ó. Pode dizer o seguinte, ó. OP5, né? OP5 é nada mais, nada menos do que K1, né? K1. Ou seja, você já tem o seu comentário feito lá no próprio LEDER, né? Então, beleza. Então, OP5. Então, vamos nos preocupar primeiro em ligar o motor, né? Em ligar o motor. Preciso ligar o motor. Se eu preciso ligar o motor, o que vai acontecer? Eu vou acionar a botoeira, né? Vou acionar a botoeira. A botoeira de liga é uma botoeira NA no repouso. E todo o dispositivo que é aberto no repouso e eu quero ligar alguma coisa, eu vou usar a minha lógica normal, né? Lógica normal. A lógica normal ensina para a gente que se eu quero ligar com alguma coisa NA lá no campo, eu vou utilizar um contato lógico normalmente aberto, né? Normalmente aberto. Então, venho aqui, contato lógico normalmente aberto. Como a minha botoeira de liga é B1NA e ela está em IP1, então eu vou selecionar aqui o IP1. Tá aí, ó, IP1. Quero anotar aqui nos meus comentários? Posso anotar, ó. IP1 significa para mim a minha botoeira B1, tá? Minha botoeira B1, né? Tá aí, ó. Tá relacionado. Então, o que significa isso, né? O que significa isso? Toda vez que a minha botoeira B1 for acionada, eu vou ter continuidade lógica aqui, né? Toda vez que ela for ativada lá no campo, eu vou ter continuidade lógica aqui, e essa continuidade lógica vai fazer com que a minha saída seja energizada. E essa saída nada mais é do que a bobina do meu contator, né? A bobina do meu contator. Bom, lá do diagrama elétrico, eu lembro que eu preciso de um selo, né? Eu preciso o seguinte, toda vez que eu tirar o dedo da botoeira, eu quero que o motor continue ligado, né? Eu não quero que o motor desligue toda vez que eu tirar o dedo da botoeira. Eu quero que ele permaneça ligado. Então, para isso, eu também vou criar um selo aqui, né? É um selo também, né? Nesse diagrama LEDER, ele é chamado de branch, mas é um selo. Então, está aqui o meu selo. Vamos criar o selo, vou clicar aqui, vou clicar onde o selo começa e onde o selo termina, né? Estou fazendo um selo bem grande para a gente não ter dúvida, né? Então, uma vez que eu acionei a minha saída, eu quero que ela permaneça ligada mesmo quando eu tirar o dedo da botoeira. Ótimo! Então, para isso, eu vou usar quem? Eu vou usar um contato lógico normal aberto de qual endereço? Ué, do endereço da minha saída, né? Ou seja, uma vez que ela foi ligada, eu quero que ela permaneça ligada mesmo quando a condição inicial se tornar falsa, né? Então, OP5 é o endereço dela, então está aqui, ó, OP5. Então está aí o selo, né? Está aí o selo. Vamos testar para ver se funciona corretamente? Vamos testar. Então, olha lá, I1, minha botoeira I1, ela é normal aberta, então ela está normal aberta. Minha saída, OP5. Se eu acionar a minha botoeira, olha lá, acendeu.
né? Ou seja, ligou o meu motor, né? Porque no caso aqui, o P5 está acionando uma bobina, a bobina do contator, né? E se eu tirar o dedo? Se eu tirar o dedo, o que acontece? Nada. Por quê? Porque eu criei o selo. Então, o selo faz com que a minha saída permaneça energizada, né? Permaneça energizada. Bom, do jeito que está aqui, eu não consigo desligar nunca mais, né? Só tem um jeito de desligar, é tirar a tomada do CLP, né? Ou seja, desligar ele da energia elétrica. Então, isso como não é uma prática adequada, né? Então, eu preciso achar agora os mecanismos para desligar. Então, vamos parar a simulação aqui, né? A gente para a simulação para a gente poder mexer no diagrama. Observe, então, que nesse tipo de diagrama, eu criei uma instrução aqui em cima, né? Essa instrução que eu estou aqui mostrando, que é a instrução que possibilita ligar o dispositivo, né? Que possibilita ligar o dispositivo. Neste caso, é uma única instrução, mas eu poderia ter um conjunto de instruções aqui que poderiam estar ligadas em série ou em paralelo, tanto faz. Mas nesse nosso exercício é simplesmente uma única instrução. Então aqui é para ligar e aqui embaixo é o selo, ou seja, traduzindo o selo, significa que eu quero manter ligado. Liga e mantém ligado. Liga e mantém ligado, né? Muito bem. Então, agora vamos para as condições para desligar. Então, voltamos lá para o nosso desligar e o que nós observamos? Que eu tenho duas possibilidades para desligar. Duas. Quais são as possibilidades? Ou através da botoeira de desliga, que é a B0, ou através do relé térmico, né? Do relé térmico. O relé térmico não é porque eu quero, não é porque eu quero. O relé térmico é uma proteção, então ele vai atuar sempre quando ocorrer uma sobrecarga, né? Já a botoeira de desliga, não. Eu posso ir lá e acionar a botoeira de desliga a qualquer instante para desligar aquele acionamento. Então, vamos começar pela botoeira de desliga, né? A botoeira de desliga, ela é normalmente fechada lá no campo. Normalmente fechada lá no campo. Normalmente fechada lá no campo, eu já tenho que me recordar de que trata-se de uma lógica invertida, né? Lógica invertida. E na lógica invertida, quando eu quero desligar alguma coisa, na lógica invertida, quando eu quero desligar, eu vou ter que utilizar um contato lógico normal aberto, né? O contato lógico normal aberto. Normal aberto de quem? Do endereço da minha botoeira de desliga, ou seja, IP4. Está aqui o IP4, está aí o IP4, né? Da minha botoeira de desliga. Se eu quiser anotar aqui, posso anotar sem nenhum problema, né? IP4, o que é? Então, é B0. É a minha botoeira de desliga, né? Botoeira de desliga, né? Vou escrevendo os meus comentários aqui. Se eu quiser escrever no texto, posso também, sem nenhum problema, né? Então, está aqui a minha botoeira de desliga. Mas eu tenho mais um elemento, né? Um elemento que também possibilita o desligamento, né? Eu posso desligar ou com um ou com outro, ou um ou outro, mas numa lógica invertida. Por que lógica invertida? Porque o outro elemento, o relé térmico, ele também está normalmente fechado no repouso, né? Ele também é normalmente fechado no repouso. Se ele também é normalmente fechado no repouso, então, da mesma forma, eu vou usar um contato lógico normal aberto. De quem? Do endereço IP5. Então, venho aqui, por exemplo, coloco aqui IP5, né, que é o endereço do relé térmico, dou um OK. Então, eu coloquei aqui o IP5, que é o relé térmico. Então, eu vou colocar aqui, ó, IP5, trata-se de quem? F7.
F7, o relé térmico, tá? O relé térmico. Então, tá aí, pessoal, tá feito o nosso exercício relativo à parte A, né? Relativo à parte A. Vamos testar? Vamos ver se funciona? Então, vamos lá, vamos ver se funciona. Então, vamos colocar tudo nas condições normais e vamos testar. Muito bem. Só que para testar, a gente sempre tem que levar em conta as condições reais, né? Ou seja, quando eu vou simular e eu vou testar, eu sempre tenho que olhar as condições reais, as condições de repouso. Então, a botoeira B1, ela está NA, está aqui NA. A botoeira B0, ela está em IP4 e ela é normalmente fechada, então eu tenho que fechar a minha botoeira aqui para que exista essa realidade. E o relé térmico F7 está lá em IP5 e também é fechado. Então, de novo, eu vou fechar aqui para que haja a realidade sendo contemplada aqui, né? Muito bem. Então, tenho as condições reais, vou ligar o motor. Como é que eu ligo o motor? Através de um pulso em IP1. Então, dou um pulso em IP1, liguei o motor. Tá aí, ó, o motor foi ligado. Tirei o dedo da botoeira, o motor permaneceu ligado, continua ligado, certo? Vou desligar o motor através da botoeira de desliga, IP4, ou seja, vou lá e aciono o IP4, aciono a botoeira lá no dispositivo, lá no campo, né? Aciono a botoeira. E B0 está em IP4, vou lá, quando eu aciono, ela abre. O motor desliga, o motor para, né? Muito bem, vai lá, faz a manutenção, vê o jeito, fez tal, vou lá, rearmo a minha botoeira e ligo o motor de novo, né? Ligo o motor de novo. Liguei o motor de novo, dei um pulso. O motor está funcionando, vamos supor que ele está acionando uma máquina, a máquina acabou travando e gerando uma sobrecarga no motor. Gerou uma sobrecarga no motor, ou seja, eu vou abrir o IP5. Abri o IP5, o motor parou, né? O motor parou. Foi lá, fez a manutenção, fez tudo o que tinha que fazer, rearmou o relé térmico e aí posso partir o motor de novo. Parti o motor de novo e ele continua funcionando, tá? Então, essa é a lógica do diagrama LEDER, né? Alguém poderia falar, mas não é o diagrama elétrico. Claro que não, né? Senão nós teríamos uma única disciplina. O diagrama elétrico, ele é feito de um jeito. O diagrama LEDER, ele leva em consideração as nossas instruções, né? As nossas instruções, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui, parece que tem... Não, não tem. Tem não. Não, professor. Tranquilo, professor. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Eu não sei por que vocês não fizeram esse exercício, né? É muito tranquilo. Realmente é muito simples. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. A ideia não é descobrir por que não, mas sim o porquê sim, né? Então vamos continuar. E aí tem a parte B, né? Alguém quer falar? Não, é o Genivaldo que está falando. Pode falar, Genivaldo. Eu não tinha visto esse exercício para fazer, não. Por isso não foi feito. Não tinha visto? Não. Então, mas fazia parte do texto da tarefa. E eu também tinha colocado ele, nas postagens, ele estava lá. Ou seja, o exercício estava lá. Ok. Tá? Se você olhar aí a tarefa, você vai ver que está pedindo, né, para fazer também em complemento isso aqui, né? Foi, que era eu percebi agora, depois que você falou. É. Que é muita coisa, eu tô perdido. Muita coisa? Da minha parte? Não, na sua parte não, em geral, professor. Tudo em geral. Eu falo muita coisa, é geral. Tá. Porque a minha parte eu tô dando... Tá tranquilo, a sua parte tá tranquila. Eu tô dando o beabá, hein? O beabá, sim, tô hein?
Tô aprendendo bem. Beleza. Então tá bom. Bom, a parte B fala o seguinte, ó. Acrescentar no diagrama Ladder as seguintes informações. Eu quero ainda uma saída para uma lâmpada de sinalização H1 que indique para mim quando o motor está ligado. E uma lâmpada sair para uma lâmpada H2 que indique para mim que o motor está desligado, né? Então, eu quero uma lâmpada motor ligado e quero uma lâmpada motor desligado. Legal, bem legal isso aí. Então, eu vou acrescentar aqui no meu mapeamento das entradas duas lâmpadas, né? Duas lâmpadas. Então, vamos acrescentar aqui, ó, sinalização, né? Sinalização de motor ligado, né? Sinalização de motor ligado. Ele quer que chame isso de H1, é o apelido, né? Ninguém vai colocar H1 na instrução, né? Ninguém vai fazer isso, né? Talvez a primeira vez fez, mas agora já sabe que não deve fazer. Então, dentro do nosso CLP lá, padrão, a gente sabe que eu posso ter lá 4 lâmpadas conectadas. Então, ó, só para ficar mais tranquilo, eu vou colocar essa, por exemplo, em OP2, né? OP2. Se eu quiser colocar, posso colocar em OP1 também, né? OP1, né? OP1, H1, OP1, né? Essa saída está livre. E eu tenho mais uma lâmpada, sinalização de motor desligado. Sinalização de motor desligado. Qual é o apelido que ele quer? H2, né? H2. Então, se é H2, ótimo. Vou colocar lá em OP2, né? OP2, tá? Então, tenho lá sinalização de motor ligado, H1 e sinalização de motor desligado, né? Não sei se todo mundo tem ideia do que é isso. Quem já entrou numa fábrica, né, que seja de que tamanho for, já sabe do que eu estou falando, né? Quando o motor está ligado, tem uma lâmpada lá acesa, normalmente ela é vermelha, né, indicando, ó, tô ligado, hein? Não chega perto que você pode se ferrar, tô ligado. E quando o motor está desligado, tem uma outra lâmpada que fica acesa lá, que normalmente é verde, ou seja, o verde diz o seguinte, ó, tranquilo, eu estou numa boa, estou desligado, pode vir aqui que não vai acontecer nenhum problema. Então, essas lâmpadas normalmente é verde e vermelha, né? Então, acho que, acredito eu que a grande maioria deve ter esse conhecimento. Muito bom, então vamos ao nosso ladder, vamos complementar o nosso ladder, né? Então vamos parar aqui a nossa simulação, vamos deixar o IP4 e IP5 aqui já fechados, porque a gente sabe que qualquer coisa vai ser seguindo esse padrão, e vamos desenvolver as duas outras lógicas, né? Ou seja, aqui eu tenho duas possíveis soluções, né? Duas possíveis soluções. Eu vou fazer uma e depois a gente faz a outra, né? Para vocês verem as duas possíveis soluções. Então, vamos lá. Então, para acrescentar mais uma saída, eu tenho mais duas saídas, né? Então, para acrescentar mais uma saída, eu vou acrescentar mais uma rank, mais uma linha de programa, e essa linha de programa ela vai estar relacionada com quem? Com que saída? A saída da nossa lâmpada. Então, a nossa saída OP1, né? A lâmpada H1. Então, vamos colocar aqui, ó, OP1, ok? Né? Vocês viram que abriu mais um campo de comentários. Então, eu posso vir aqui e colocar, ó, OP1 nada mais é do que a minha lâmpada H1. Assim, isso fica registrado para sempre, né? Deixa eu colocar isso em maiúsculo para ficar tudo direitinho do jeito que nós estamos fazendo. Muito bem, e esse OP1, quando que ela vai ser ligada? Quando é que essa saída vai ser energizada? Quem consegue me falar quando essa saída vai ser energizada? Como o senhor já falou, é quando
O motor estiver ligado, no caso. Isso, exatamente. Ou seja, quando o motor estiver ligado, isto é, quando esta saída estiver energizada, quando essa saída estiver energizada, eu tenho que ligar a minha lâmpada, eu tenho que energizar essa minha saída. Então, nada melhor do que eu utilizar esse endereço para acionar essa saída. Como é que eu faço isso? Vou lá, contato lógico normal aberto. Contato lógico normal aberto de quem? Horas, de OP5, né? OP5 é o meu contator. Então tá aí, ó, OP5. Coloquei aí o meu OP5. Então, toda vez que o meu motor estiver ligado, significa que a minha lâmpada vai estar ligada, tá? Toda vez que o meu contator estiver acionado, significa que a minha saída OP1 vai estar ligada, né? E a minha saída para desligar? Não posso esquecer, né? Tenho lá mais uma saída, OP2. Então, eu vou colocar aqui, ó, OP2, mais uma rung, a rung 2, né, que seria a minha terceira linha de programa, e essa terceira linha de programa, ela vai acionar a saída OP2. Então, vem aqui, ó, OP2, né? OP2. Então, tá aqui, OP2, tá aí, ó. Se eu quiser colocar aqui também, coloco, ó, OP2. OP2 é o quê? OP2 nada mais é do que H2, a minha segunda lâmpada, né? E quando que essa lâmpada vai estar acesa? Quando que a lâmpada de motor desligado vai estar acesa? Quando O motor estiver desligado, professor. motor desligado, né? E motor desligado significa o quê? Que OP5 está desenergizada. Essa saída está desenergizada. Então, se essa saída está desenergizada, como é que eu faço isso? Simples. Vou lá e uso um contato lógico normal fechado, né? Normal fechado, aqui, né? De quem? De OP5. De OP5. Então, OP5 está aqui, ó. Pronto. Ah, dessa forma, o que, que eu vou ter? Eu vou ter lâmpadas de motor ligado e lâmpadas de motor desligado. Vamos ver se funciona, já que acho que tem gente que está parou aqui na garganta, né? Que a gente costuma falar que não está engolindo o sapo. Então vamos lá, vamos fazer aqui a simulação juntos, né? Para a gente ver como é que a coisa funciona. Então o que, que eu fiz aqui, ó? Simplesmente eu coloquei os meus dispositivos de desligar e relé térmico colocados na condição real, na condição de repouso, ou seja, normalmente fechado. De cara, o que acontece? A lâmpada indicando que o motor está desligado acende. Por que, que ela acende? Porque o motor está desligado, né? O motor está desligado, então eu estou dando essa informação para o operador e para quem estiver nas proximidades. Ó, estou desligado, né? OP2 é lâmpada de motor desligado. Muito bem, tá? Vamos agora ligar o motor, né? Para ligar o motor, a gente sabe que eu preciso ir lá acionar IP1, né? Então eu vou acionar IP1, né? Acionei IP1, tirei o dedo, voltou para zero. O que aconteceu agora? Eu tenho OP5, ou seja, o motor foi ligado, e tenho também OP1. O que é OP1? OP1 é a lâmpada indicando que o motor está ligado, né? Então, lâmpada indicando que o motor está ligado, né? Então, nessa forma, o que acontece? O motor está lá girando e a lâmpada está acesa para que ninguém chegue perto para não causar nenhum tipo de problema. Tirei o dedo da botoeira, segurou no selo, né? Segurou no selo. Muito bem, está tudo perfeito. Vamos agora desligar o motor, né? Desligar espontaneamente, ou seja, eu quero desligar, né? Se eu quero desligar, a gente sabe que é B0, né? B0 é a botoeira de desligar. Então eu tenho que acionar IP4. Vou lá na minha botoeira B0 e aciono IP4. O que vai acontecer? O motor desliga. O motor desliga,
vai parar o motor pela inércia, né? Claro, e a lâmpada de desligado acende. Está lá a indicação de que o motor está desligado, né? Está lá a indicação de que o motor está desligado. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, né? Já que eu quis desligar, provavelmente é porque eu queria fazer alguma coisa. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer lá na área do motor, e aí eu posso rearmar a botoeira novamente. Rearmei a botoeira, ele continua desligado. Fui lá e vou dar o acionamento de liga. Liguei o motor. Aí, ó, liguei o motor, já tirei o dedo da botoeira, ela já voltou para o repouso por mola, e aí eu tenho o motor ligado e lâmpada sinalizando que o motor está ligado. Ocorreu uma sobrecarga, né? Ocorreu uma sobrecarga no motor, um problema um pouquinho mais grave. Foi lá o relé térmico. O relé térmico vai atuar. Então, o relé térmico é IP5. IP5, eu vou abrir o IP5, ou seja, ele vai ser aberto pela sobrecarga, já que ele normalmente é um bimetálico, né? É um elemento bimetálico. Esse bimetálico abre e o motor para, né? Tanto parou no circuito de força, como parou no circuito do ladder, né? O ladder agora está substituindo o diagrama de comando, né? Então, está aqui, ó, motor desligado, indicando que ele está parado, né? Ele está parado. Então, essa é a lógica que funciona, né? Essa é a lógica que funciona e funciona perfeitamente bem, né? Alguma dúvida nisso aqui? Alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Fica à vontade. Por mim está tranquilo, professor. Tranquilo também. Ótimo. Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia mostrar a segunda solução, né? A segunda solução. A segunda solução, ela é bastante similar a essa, só que ela economiza uma linha de programa, né? Ela economiza uma linha de programa. Vamos lá, então por que economiza uma linha de programa? Porque a saída que eu vou indicar que o motor está ligado, conforme vocês também constataram junto comigo, essa saída só vai ser energizada quando a saída que aciona a bobina do contator for acionada. Então, as condições de funcionamento são exatamente as mesmas que estão indicadas na linha de programa que aciona a saída do motor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar a rung 1. Então, venho aqui, ó, delete a rung. Ele vai perguntar para mim qual que eu quero, né? Qual que eu quero deletar. Opa! Então, eu quero deletar essa daqui. Tem certeza que você quer deletar a rung 1? Sim, yes. Então, deletei a rung 1, automaticamente a de baixo subiu, né? Então, o que eu quero? Então, eu quero agora a sinalização de motor ligado, eu vou colocar aqui em paralelo com essa daqui, ou seja, essas condições satisfazem não só o motor, como a lâmpada. E a lâmpada está lá em OP1. Então, muito bem, eu venho aqui, ó, venho aqui, coloco aqui, ele OP1. Ok. Então, automaticamente, ele coloca em paralelo as duas saídas. Ou seja, jamais eu posso usar saídas em série, né? Sempre em paralelo, sempre, né? Quando eu tiver situações semelhantes a essa que nós estamos fazendo aqui no nosso projeto, as saídas são em paralelo, né? Saída sempre em paralelo. Daí, eu complementaria aqui nos meus comentários que OP1, já que eu sumi com uma linha, OP1, então, significa que é H1, né? H1. Vamos testar para ver se funciona? Vamos testar. Nós não precisamos testar largamente, como nós fizemos até agora na outra, mas
podemos fazer só a funcionalidade para todos verem, né? Então, liguei, os dispositivos estão na condição de repouso, o motor está desligado, a lâmpada indicando que o motor está desligado, está acesa, né? Está acesa aqui. Vou ligar o motor, liguei o motor, olha lá, liguei o motor, o que aconteceu? OP5 ligou e OP1, que é a lâmpada, também ligou, né? OP5 e OP1 ligou. Tirei o dedo da botoeira, o selo segurou, né? Vou desligar, por qualquer que seja os nossos dispositivos para desligar, tanto faz, vou desligar com um, desliguei aqui, o motor, a lâmpada apagou e acendeu a lâmpada, indicando que o motor está desligado, né? A lâmpada indicando que o motor está desligado. Então é isso, pessoal. É a parte A e a parte B desse exercício está aí contemplado dessa forma aí, tá? Tá bastante tranquilo, tá? Alguma dúvida do que nós fizemos aí? Tá certo que agora nós fizemos só uma variante, né? Que ela pode ser usada toda vez que existir essa possibilidade, né? Pode ser usada, não viram que não tem nada de errado, então eu posso continuar utilizando. Mas alguém lembrou de alguma dúvida, fique à vontade. Pode falar, Genivaldo. Ô, professor, no caso o senhor falou que duas lâmpadas não podem ser colocadas em paralelo, não é isso? Duas saídas, né? Saídas não podem ser colocadas em série. Em série, no caso. Então, no caso, se eu, quando tem um exercício para colocar duas lâmpadas, eu posso colocar ela em paralelo? Sempre, não é lâmpada, é saída. Não, você está confundindo. Não, eu sei que você deve estar falando, mas esse cara é louco. Não, não sou louco, não. As lâmpadas você pode ligar do jeito que você quiser lá no campo. Eu estou falando da saída do CLP. Sim, entendi. Tá? Então, a saída do CLP jamais podem ser ligadas em série. Jamais. Sempre em paralelo. Sempre em paralelo. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Mais alguma? Muito bem. Então, para deixar registrado aqui na nossa gravação, depois eu vou escrever tudo isso, para a tarefa de hoje, para vocês, para confirmação da presença na aula de hoje, vocês vão fazer a parte C do exercício, tá? A parte C. A parte C, ela está em continuidade aqui, olha, a parte C. Ou seja, agora vocês vão fazer o ladder para uma partida com reversão, né? O motor reverte, né? O motor reverte, ele pode virar num sentido e no outro sentido, né? Pode ligar num sentido e no outro sentido. Então, vocês vão fazer o ladder, observar que os dois contatores não podem funcionar simultaneamente. Então, você tem que fazer o seu ladder para que isso não aconteça, tá? Portanto, é necessário desligar antes de reverter. Se o motor estiver girando num sentido, você tem que desligar ele para depois ligar no outro sentido e vice-versa, né? E vocês vão considerar os seguintes elementos: contato do relé térmico, um só, botão de desligar, um só, botão de ligar no sentido horário, um só, botão de ligar no sentido anti-horário, um só, saída para o contator no sentido horário, ou seja, eu vou ter dois contatores, né? Um para o sentido horário e um contator para o sentido anti-horário, tá? E vão ter 3 sinalizações. Uma sinalização para indicar que o motor está girando num sentido, uma sinalização para indicar que o motor está girando no outro sentido e uma outra sinalização para dizer que ele está desligado, tá? Está desligado. Vocês podem colocar os apelidos que vocês quiserem aqui. Eu deixei em branco justamente para vocês colocarem os apelidos.
e também vocês vão selecionar quais são as entradas e as saídas que vocês vão utilizar do nosso CLP, tá? Então, vocês vão fazer o mapeamento de memória. Então, essa solução completa, ela inclui o mapeamento de memória, né? A parte do descritivo, né? Como é que vai funcionar. Então, vocês vão fazer o descritivo do projeto, né? No texto escrito à mão, vocês vão colocar, ou então, se quiser fazer o diagrama elétrico, não tem nenhum problema também, né? Pode fazer o diagrama elétrico, o mapeamento de memória e o ladder, né? Isso é a resposta completa, né? Mapeamento da memória, o descritivo ou o esquema elétrico do funcionamento da reversão e o ladder, né? É isso aí que eu espero de vocês aí para essa aula, né? Essa fica sendo a tarefa de vocês. Eu vou escrever tudo isso para que fique registrado na postagem, para que ninguém se esqueça do que tem que ser feito aí, né? Aí isso fica valendo aí para a nossa presença da aula de hoje e para aquela avaliação que a gente sempre faz em toda a aula das atividades, né? Das atividades. Aqueles que me entregaram as atividades, eu devolvi as atividades com os meus comentários, né? Eu já avisei isso para o André, vou avisar para os demais, né? Aqueles que me entregaram, eu já devolvi as atividades com os meus comentários para que vocês tenham esses comentários para não cometerem os mesmos enganos nas próximas atividades aí, tá bom? Da minha parte é isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês é isso daí, tá? Eu vou desligar a nossa gravação nesse momento, né? Vou parar a nossa gravação aqui nesse momento.